Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, estou aqui de volta. Novamente eu queria te pedir um favor. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, inscreva-se e nos ajude a fazer essa palavra correr. Indícios de uma mente descontaminada. Esse é o nosso tema de hoje, o tema que eu creio que Deus me mostrou para que eu compartilhasse com toda essa linda audiência no dia de hoje. Eu confesso a mente de Cristo na tua vida, eu confesso também na minha vida a mente de Cristo ativada e as palavras dadas pelo Espírito para poder alcançar a tua vida. Me sinto muito privilegiado, para mim é uma honra e um privilégio muito grande que você me receba aí onde você está, nesse grande salão de reunião virtual. Eu aqui, você aí, mas em unidade do Espírito. Então essa ministração é para toda pessoa que, quem sabe, está passando hoje uma tribulação e quer se livrar dessa tribulação. Mas, Pedro Kelly, você disse que o tema é indícios de uma mente descontaminada. O que tem a ver isso com a tribulação? Eu peço a você a tua máxima atenção, porque você vai ver, você vai perceber, você vai poder analisar pelo teu próprio entendimento que tem tudo a ver. Porque uma mente descontaminada faz você herdar ou reinar mais excelentemente aqui nesse reino, aqui nessa terra. Eu gostaria de começar dizendo que essa terra, a tua vida, o lugar onde você está, as coisas que Deus proporciona para você, o teu meio ambiente, a tua situação financeira, a tua situação de trabalho, a tua situação emocional, o teu relacionamento com as pessoas queridas que você tem, tudo isso compõe um reino. Isso é uma habitação, isso é um lugar, né, que aí no popular se diz cada um no seu quadrado, então esse é o teu quadrado, o lugar onde você tem que atuar, o lugar onde você tem que agir, e dentro desse lugar que você tem que agir, deve agir, porque foi te dado por Deus para viver aí onde você está entendendo o que eu estou dizendo, claramente, você está chamado a reinar sobre as situações que aparecerão aí. Mas existe um grande empecilho para que nós reinemos dentro desse nosso reino aqui, que aqui está, que é a nossa mente. Como sempre, eu sempre vou falar para você da nossa mente, porque uma mente descontaminada faz você reinar com mais excelência, faz você reinar de forma verdadeira. Por isso, não é à toa que o apóstolo Paulo, em muitos momentos nas suas 14 cartas, ele escreveu acerca de renovação da mente. É necessário renovar a mente, renove o espírito da tua mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Você precisa renovar a tua mente, não se conformar com aquilo que se apresenta no teu dia a dia. Então, esse tema de hoje, essa ministração, engloba tudo isso. Eu queria que o Andrés mostrasse para a gente agora o primeiro verso da nossa ministração de hoje, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, tem uma expressão maravilhosa que eu quero compartilhar contigo. Limpemo-nos de toda contaminação de carne e de espírito. O apóstolo Paulo vem falando aí de um contexto, dizendo que uma determinada promessa foi feita ao povo escolhido de Deus. Então, ele diz assim, já que nós temos essa promessa, ou seja, já que essa promessa foi feita para a gente, então, limpemo-nos de toda contaminação, de carne e de espírito. Ou seja, como quem diz assim, olha, você tem uma promessa, mas você tem aí um detalhezinho que você precisa cuidar. Qual é o detalhe? Você precisa se limpar, então, de toda contaminação de carne e de espírito. Então você entende que não é Deus que vai te limpar, é você que vai se limpar de toda contaminação de carne e espírito. Isso quer dizer
que se você não quiser fazer isso, isso não vai acontecer na tua vida. Se você não tomar uma iniciativa para se limpar da contaminação de carne e de espírito, essa contaminação vai permanecer aí, por mais verso bíblico que você saiba. Porque isso não é uma questão de informação só, é uma questão de informação e educação. Você sabe que informação é conhecimento, e conhecimento é só isso, a informação que a gente tem. Mas educação é o poder que algumas pessoas têm de colocar o conhecimento em prática. Nem todo mundo tem essa capacidade ainda de colocar o conhecimento em prática, né? Por quê? Porque estão tão contaminados, né, de carne e de espírito, que essa contaminação não deixa agir da maneira que facilitaria o seu reinado em vida. Então a descontaminação é necessária para que alguém possa reinar em vida. Você quer reinar em vida? Você quer reinar em vida sobre esta tribulação que quem sabe está acontecendo hoje na tua vida? Por isso eu comecei dizendo isso. Então é necessário que você descontamine. E a descontaminação da tua mente é um processo. Me entende? Como é que eu vou dizer? O que é um processo? Um processo a palavra já diz, processo, né? A favor dos acontecimentos. É um somatório de coisas que vão acontecendo durante o teu dia a dia, durante a tua vida, durante a tua semana, durante esse ano, durante esse mês, durante o outro ano, e que vão te conduzir a um propósito, a um objetivo. Isso é um processo. Então, a descontaminação é um processo. Entenda bem, você já está entendendo aí claramente, né, Claudeci? Assim como a contaminação foi um processo. Porque nós não podemos negar que fomos contaminados. Você não pode chegar aqui e dizer, não, eu não estou contaminado mais. Não. Aqui não cabe isso, né? Aqui todos nós estamos crescendo no conhecimento da graça para depois tentarmos colocar esse conhecimento em prática e realmente exercitarmos. E muitos de nós não conseguimos às vezes. Por quê? Porque para isso tem que descontaminar a mente. Mas essa descontaminação é um processo comparativamente com a contaminação, que foi um processo. O detalhe bem importante que você deve ter em conta aqui é que quando você estava sendo contaminada, você não se deu conta de que estava sendo contaminado. Entendeu? Você estava sendo contaminada na tua infância, na tua educação na escola, pelos noticiários, pelos livros que você leu, o que você aprendeu em casa, o que teus pais te ensinaram, o que eles te disseram. E tudo isso foi um processo que te contaminou. O detalhe é que enquanto você cresceu nessa infância que você teve, nessa juventude que você passou, você recebeu todo tipo de informação que te contaminou, mas você não se deu conta que estava sendo contaminado. Então agora, a esta altura da vida, você não pode esperar que se descontamine assim da noite para o dia, porque a contaminação levou muito tempo. Não é? Há quanto tempo você pedia a bênção vovó, a bênção vovô, a bênção titia, a bênção papai, a bênção mamãe? Por quê? Porque isso alguém te contaminou com essa saudação aí. Depois que você aprendeu, não, peraí, eu já sou abençoado. Eu não tenho que pedir a bênção ao meu pai, nem a minha mãe, nem a minha avó. Por quê? Porque Deus já me abençoou. E a eles também. O detalhe é que eles não sabem. Então, por não saberem, eles contaminaram todas as gerações que vieram com essas expressões aí religiosas todas. E isso criou um espírito, contaminação de carne, contaminação de espírito, que você precisa se limpar dessas contaminações, porque você tem uma promessa de Deus. Qual é a promessa? Reinar em vida, aqueles que recebem a abundância da graça. Então note aí, que aí diz duas contaminações. Contaminação, dois aspectos. Contaminação, dois passos. Contaminação, dois lados. Ou seja, contaminação de carne
e contaminação de espírito. E essas contaminações, como você está entendendo, elas foram fabricadas, elas foram produzidas na tua mente humana. Claro, elas foram fabricadas na tua mente carnal. Lembra, você tem duas identidades. Hoje você sabe disso, glória a Deus. Você tem a identidade espiritual, que essa tem a mente de Cristo. E você tem a identidade humana, que essa tem a mente carnal. Foi aí que te contaminaram e quem sabe a tua vida está sendo dirigida por essa mente carnal contaminada, que não deixa você reinar em vida. Me entende? Então, com o passar do tempo, isso foi trabalhado na tua mente. Sem querer, por querer, com intenção, sem intenção, eu não vou aqui discutir isso. O que eu quero dizer é que toda vez que você recebeu na tua infância uma informação que não esteve em linha com o que diz o evangelho deste reino, você estava sendo contaminada. Por mais boa intenção que teus vovós, teus papais, teus titios, teus irmãos tivessem tido com você, de te dar uma educação e um preparo para esta vida, cheio de contaminação aí. Então, os desenrolados acontecimentos na tua vida, tudo isso imprimiu na tua mente uma forma de contaminação. A cada fracasso, por exemplo, que você passou, porque certamente você não teve sucesso em tudo, isso é normal, você tentou fazer várias coisas várias vezes e de repente, até dar certo, você teve alguns tipos de fracassos, né? E a cada fracasso, então, aqueles que estavam à tua volta te disseram uma afirmação de impotência. E você, então, começou a receber esse tipo de contaminação. Você fracassou e aí alguém afirmou impotência para você. E isso te feriu. A cada desilusão, outra afirmação de infelicidade. A cada desilusão que você passou na tua vida, alguém chegou e outra afirmação de infelicidade. E você vem, então, durante a tua vida, carregando todo esse tipo de peso aí. A cada exclamação tua, dizendo, eu não posso, né? Você ouvia outra afirmação de alguém dizendo assim, tá vendo? Eu sei que você está lembrando de muita coisa que você passou na tua vida, porque certamente você passou por isso que eu estou te falando, porque isso são coisas naturais. São coisas normais de todo ser humano que está aqui nessa terra. Porém, nós temos uma diferença. Nós somos seres humanos enquanto estamos vestidos por um corpo de carne, mas nós somos espirituais na nossa essência. A nossa essência não é carnal, a nossa essência é espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa identidade verdadeira é a identidade espiritual. Porém, essa identidade espiritual ela está vestida por um corpo que tem uma identidade humana. E essa identidade humana é muito forte. Me entende? Então, a cada queda tua, alguém dizia assim, eu te disse, eu bem que te avisei. Foi daí que o Tim Maia fez aquela canção, né? Com dor de corno. Eu bem que te avisei. Não é assim que ele cantava? Né? Então, por quê? Porque a cada queda tem sempre alguém que vem dizer, eu bem que te disse que você não ia conseguir, eu bem que te disse que você ia cair. Tá vendo, meu filho? Você ralou o joelho, eu falei que você ia cair. Ih, caramba, eu faço isso com meu filho hoje? Exatamente, está errado. Você está imprimindo na mente dele uma impossibilidade para ele. Você tem que fazer isso de outro jeito. Não é deixar de ter cuidado. Né? É isso aí, filho, cuidado. Mas quando você fizer isso, faz assim, assim, assim. Mas não diz, olha, cuidado, você vai cair. Senão ele vai cair. E quando ele cair, você ainda diz, eu te falei que você ia cair. Ou seja, você afirma na mente daquela criança uma impossibilidade, um fracasso, uma queda. E ele vai carregar aquilo. Aquela criança vai carregar aquilo. Precisa descontaminar essa mente. Mas para descontaminar a mente da criança, primeiro tem que descontaminar a tua, né? Senão a criança está ferrada mesmo com você aí, falando tanta bobagem para as crianças. Então, uma outra coisa que fez você carregar contaminação na tua mente foi a forma de religião que teus pais te fizeram frequentar, né? Você nem sabia o que estava fazendo, aí fez primeira comunhão, como se a comunhão de Cristo na cruz e ressurreição não adiantasse nada para você.
Aí você tem que ir à cerimônia de primeira comunhão da escola, do colégio, da missa, da catedral católica. Essa religião que você frequentou no passado acabou de te contaminar totalmente com tuas impossibilidades. Quer ver? A religião diz que você está aqui e Deus está lá. Lá onde? Não sei. Só sei que está longe de você pra caramba. Não é assim que a religião diz? Então isso te contaminou. Quando, na verdade, Cristo está em você. Esse era o mistério que ninguém entendia naquela época, mas que agora está revelado. Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo diz isso. Então, você nota que eu falando aqui nesses poucos minutos, eu já te mostrei um quadro em que daí saiu todo tipo de contaminação que, quem sabe, você ainda carrega nos dias de hoje. E esses tipos de contaminação impedem você de reinar em vida. Por quê? De reinar em vida hoje. Por quê? Porque com o passar do tempo, tudo isso junto, somado, produziu na tua mente uma contaminação grandiosa. O apóstolo Paulo chama isso de fortaleza na tua mente, em cima de um sofisma. Sabe? Se alguém conseguir tocar nesse sofisma, ele desmorona. Porque assim funciona um sofisma, né? Então, o apóstolo Paulo chama essas contaminações de fortaleza. Então, tem pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus, baseado nas fortalezas que estão em suas mentes. É assim que diz o verso. Então, a contaminação é da carne. Como é a contaminação da carne? É a contaminação na forma de pensar. É a contaminação da mente humana. É a contaminação da mente natural. Essa é a contaminação da carne. E a contaminação do espírito? A contaminação do espírito é o resultado disso. Porque a contaminação do espírito é a contaminação na forma de agir, na forma de decidir, na forma de se pronunciar, na forma de se comportar. Isso é a contaminação do espírito. Por exemplo, uma mente contaminada mostra um espírito abatido. Não confunda espírito, comportamento com o espírito de Deus. Espírito com E minúsculo, é um comportamento advindo de uma informação que está na mente. Nós, por exemplo, temos um espírito de fé, com E minúsculo. Por quê? Porque nós temos um comportamento de fé que é produzido por uma informação que temos na nossa mente descontaminada, desde que ela esteja descontaminada. Por isso é que tem pessoas, note bem, que agem e reagem como se fossem pessoas derrotadas. Você já viu isso? Pessoas que agem assim. Por que a pessoa age assim? Antes de começar a luta, ela já perdeu. Ou seja, ela já se sente derrotada antes de ir. Ela vai amanhã fazer uma entrevista de trabalho. Ela já, hoje, arrumando sua roupa, arrumando os seus documentos, arrumando suas coisas, ela já pensa que ela não vai conseguir. Por quê? Porque aquele ambiente lá é tão assim, é tão chique, aquele ambiente lá é tão alto nível que eu acho que eu nem sei, eu acho que deve ter gente lá mais excelente do que eu acho que não vai dar certo, eu acho que... Já viu pessoas assim? Essas pessoas são pessoas que têm a mente contaminada de carne e de espírito. Você acha que uma pessoa assim vai reinar em vida? Vai não. É salva, é uma pessoa salva, né? Quem sabe foi predestinado, porque ninguém traz letreiro, né? Então vamos aqui colocar que sim, é uma pessoa que foi predestinada à salvação. Agora, o seu caminho é um caminho de pedregulho, parece que está andando nas ruas de Tiradentes. Conhece a cidade de Tiradentes? Conhece a cidade de Paraty? Parece que aquela pessoa está andando descalça nas ruas de Paraty, aquelas ruas cheias de pedras que são disformes, são pedras assim, e a pessoa vai torcer o pé, vai machucar o pé, vai cair, tudo isso. Por quê? Porque está contaminada. Então vamos seguir aqui. Isso são indícios de uma mente contaminada. Uma pessoa que age e reage como se não conseguisse,
como se aquilo não fosse para ela, como se antes da luta ela já está derrotada. Então, para reinar em vida, tem que descontaminar a mente. Isso é um ponto pacífico, é um ponto onde todos concordamos, por isso é pacífico. E esse é meu trabalho. Pedro Kelly trabalha com isto. Pedro Kelly não é vendedor. Pedro Kelly foi bancário, não é mais. Pedro Kelly foi aeroviário, não é mais. Pedro Kelly foi empresário de outros ramos, não é mais. Pedro Kelly já teve locadora de automóveis, não tem mais. O trabalho do Pedro Kelly é ministrar esta palavra para a tua vida. Agora, eu estou consciente que isso não é tarefa fácil, né? Para você. Para eu falar, é fácil, porque esse é o meu dom. Então, é isso que eu fui chamado a fazer. Agora, eu sei que não é algo, quando eu digo que não é tarefa fácil, eu quero dizer que formar Cristo no crente é algo muito difícil. Isso não é fácil. Não é um trabalho de rápido resultado. Leva tempo para que você ou alguém que esteja nos ouvindo possa responder a essa descontaminação. Meu trabalho é trabalhar para descontaminar a tua mente. Agora, daí a você ouvir uma ministração como essa, uma palestra como essa, e saltar daqui a 1 minuto ou 1 hora dizendo que está com tua mente totalmente descontaminada, isso é uma coisa muito difícil. Leva tempo. Por que leva tempo? Porque aqui tudo é da mesma maneira. Da mesma maneira que a contaminação na tua vida levou anos, tempão, da mesma maneira a descontaminação vai levar tempo. Em alguns mais, em outros menos. Você vai ser descontaminado em uma área e vai reinar naquela área, mas quem sabe você ainda está contaminada numa outra área e naquela outra área você não acessa o reino. Me entendeu? Porque a descontaminação é completa, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, diz o apóstolo Paulo, e isso está um pouco longe. Você há de convir comigo, se você se olhar no espelho, você vai ver que está um pouco longe. Por que eu afirmo isso? Porque eu me olho no espelho. Ninguém é descontaminado da noite para o dia. Ninguém. Esqueça isso. Isso não é como o show do mágico, sabe? O show do mágico. Não espere que essa descontaminação na tua vida aconteça como o show do mágico, como o livro de autoajuda, que você antes de ler o livro você era uma mente entenebrecida e depois que você leu aquele livro, agora você é outra pessoa. Mentira! Isso é mentira, isso não funciona assim. Quem te disser isso está te enganando, isso é falácia, isso é mais um engano. Então nós chegamos à conclusão, porque aqui tem que chegar a conclusões, né? Que para descontaminar tem que ter paciência para esperar. Eu tenho que ter paciência comigo mesmo para eu poder esperar essa descontaminação funcionar na minha mente. Da mesma maneira, você tem que ter paciência contigo mesma, contigo, né? Eu tenho que ter paciência contigo, você tem que ter paciência comigo. Entra agora em baila, vem agora para o centro da roda a palavra paciência. Porque eu estou ministrando aqui terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Não é certo? Verdade. E o tempo passa. E as pessoas ouvem, e ouvem, e ouvem. E passa um tempo. Nós temos já centenas de vídeos gravados e publicados em nossas redes sociais. YouTube, Pedro Kelly RCC, e Facebook, Pedro Kelly. Então está ali. Todo mundo acessa, nós temos uma audiência grande, muita gente está acessando. Eu recebo o informativo do YouTube com gráficos em que mostram o aumento da assistência, as pessoas estão assistindo. Mas isso não quer dizer que elas estejam sendo descontaminadas naquele momento. Por quê? Porque a descontaminação leva um bocado de tempo. Leva um bocado de tempo. Então tem que ter paciência.
Eu tenho que seguir trabalhando, tenho que seguir falando, tentando de todas as formas aqui, me esforçando para gerar Cristo no crente, para que você possa reinar em vida. O detalhe é que a paciência não cai do céu. Sabia disso? Paciência não cai do céu, apesar de ser ingrediente sumamente necessário na descontaminação de uma pessoa, né? A paciência não cai do céu. Aí você me pergunta, mas Pedro Kelly, aonde eu encontro paciência? Porque se eu preciso de paciência, caramba, eu quero te responder o seguinte, paciência é um produto. Produto? Sim. Paciência é produzida. Paciência não é como aquele produto que você vai no supermercado, está lá na prateleira, aí você pega, vou levar 1 quilo de paciência. Aí pega 1 quilo de paciência, passa no caixa, paga e vai embora para casa. Não. A paciência é um produto. Produto de quê? Das tribulações. Entende? Então, você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, a tribulação produz paciência? Está em Romanos capítulo 5, verso 3, que o Andrés vai colocar na tela aqui, né? Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim, por isso, já está aí, nos gloriamos nas tribulações. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Quem é que gosta de sofrer? Pare de sofrer. Dizem por aí, né? Os do sistema universal. Ninguém gosta de sofrer. E agora o apóstolo da graça está dizendo aqui uma expressão interessante. Por isso nos gloriamos nas tribulações. Por isso o quê? Por isso que ele vai dizer agora. Pois é, interpretação de texto. Lembra da aula de português? Eu lembro da dona Tereza, professora de primário lá de português. Por isso nos gloriamos nas tribulações. Por isso, mas por isso o quê? Por isso que ele vai dizer agora. Porque elas produzem paciência. Quer dizer que a paciência eu não posso comprar no supermercado. Meio quilo de paciência para hoje, porque hoje eu tenho que exercer paciência. Eu vou ali comprar 2 quilos de paciência, porque hoje... Não. A paciência é um produto. A paciência é produzida pela tribulação. Por isso Paulo gostava da tribulação, porque a tribulação produz paciência. E a paciência tem um resultado. A paciência, que vem da tribulação, o resultado dela é experiência. Normalmente, quando a pessoa passa por tribulação hoje, quem sabe você esteja passando, é porque amanhã precisará ter no seu estoque o produto chamado paciência. Então você vai ser atribulada hoje, porque a tribulação produz paciência. E como amanhã vai acontecer alguma coisa, não sei, em que você vai precisar exercer e ter muita paciência, então você está passando por muita tribulação. Está me entendendo? Essas coisas andam juntas. A paciência sempre vem depois da tribulação. Agora, para que você quer paciência? Você quer paciência para exercer calma em algum outro acontecimento amanhã. Então, a tribulação hoje produz a paciência que você vai utilizar amanhã. Assim como você enche o filtro da tua casa com água da rua. Por quê? Porque amanhã está pronta a água filtrada para você beber, certo? Então, a tribulação produz paciência, porque amanhã você vai precisar dela. E quando essas se consumam, tribulação e paciência, produz experiência. Então, uma pessoa inexperiente, quando está passando tribulação, ela grita. Ai, meu Deus, ora por mim, socorro. Por quê? Porque essa pessoa não tem experiência. Ela só vai ter experiência depois que ela passar essa tribulação, que produzir uma paciência, e aí, durante esse período de paciência, ela vai parar e analisar. E quando ela parar e analisar o caos, como dizem aí por aí, isso vai dar a ela experiência. E quando ela se encontrar com uma pessoa que esteja atribulada, o que ela vai dizer? Ela vai ter uma palavra, fala, calma, isso vai passar.
Peraí, isso é um tratamento, isso é um processo. Isso é uma série de acontecimentos que estão te levando a um sucesso, a um final, a um objetivo. É um processo. Então a tribulação produz a paciência. Os dois somados produzem experiência. Romanos capítulo 5, verso 3. Parece até psicologia, né? Mas é porque a graça de Deus é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Isso aqui, o Evangelho da Graça, está preparado para tratar com você de maneira que você não precise de autoajuda, de nenhum outro desse tipo de profissional aí. Não quero falar mal de ninguém. Portanto, uma pessoa paciente significa... Responda você. Ai, fulano é paciente. Poxa, fulano tem uma paciência, né? Pô, eu admiro aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma paciência. Agora você sabe por que aquela pessoa tem uma paciência. Por quê? Porque ela passou por tribulações. Porque a paciência que aquela pessoa tem, ela não comprou no mercado. Não caiu do céu. Foi produzido nela. Então, para ela ter paciência, tem que ter tribulação. Então, quando você encontrar uma pessoa que tenha experiência, é sinal que tribulação mais paciência que produz um pensamento. E esse pensamento fez com que essa pessoa tivesse reações experientes. Por quê? Porque essa pessoa já foi experimentada, experiência experimentada pela tribulação, que produziu a paciência, e por aí afora. Mas e o contrário? O contrário também é certo. Quando você vira uma pessoa que não tem paciência com nada, saia de perto dela. Por quê? Porque ela vai sofrer tribulações. Por quê? Porque ela não tem paciência. E se ela não tem paciência, ela não vai comprar no mercado. Porque a paciência para ela vai chegar quando ela passar por uma tribulação dela. Note que isso aqui é individual. Então, o contrário também é válido. Quando uma pessoa é experiente, significa a soma desses dois. E uma pessoa inexperiente, tem muita vida para sofrer ainda, para produzir paciência e experiência. É assim. Concluindo, então, para descontaminar a mente, precisa de paciência. Portanto, todos passaremos por tribulações. Por isso, você nota que você sai de uma tribulação, passa um tempo e você entra em outra, talvez, e daqui a pouco outra. E às vezes são áreas diferentes, essas tribulações, mas você também nota que às vezes você passa tribulações na mesma área. Por que você passa tribulação na mesma área, às vezes, durante muito tempo na tua vida? É porque aquilo ainda não produziu a experiência necessária para você tratar com aquele assunto. Então, enquanto você não tiver como resultado a experiência necessária para tratar naquele assunto, você vai passar tribulação naquele assunto toda a vida. É como uma prova na escola, sabe? É bem parecido, mal comparando. Então, as tribulações não foram criadas para matar ninguém, tá bom? Não se assuste com tribulações, porque a tribulação não mata. Quem mata é Deus. Claro, abençoado, todos nós sairemos desse corpo mortal. E um dia seremos revestidos pelo imortal. E para isso você tem que sair daqui, não tem jeito. Então, a tribulação não foi feita para matar ninguém. A tribulação foi feita para produzir paciência e, como resultado, a experiência. Então, as tribulações elas virão, produzirão o seu fruto e irão embora. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia assim, olha, as tribulações são momentâneas e passageiras, né? E produzem em nós um eterno peso de glória. Por que eterno? Porque uma vez que você seja atribulado numa área e tenha produzido a paciência e a experiência necessária, você jamais esquece. E aí você já tem experiência com relação a esse ou aquele assunto. E alguém pode dizer assim, então, para mim, porque eu li aí, as tribulações são momentâneas e passageiras.
Momentâneas e passageiras. Quando alguém ouve a palavra momentânea, fica pensando que são 5 minutos. Né? Aí diz assim, aí diz que é momentânea e passageira, Pedro Kelly, mas está demorando pra caramba. Momento não quer dizer 5 minutos, efetivamente, especificamente. O momento pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, até produzir o produto necessário. Mas é passageira. Mas está demorando muito. Eu vou te responder para terminar. Talvez esteja demorando, porque talvez não tenha produzido ainda o produto necessário. Assim de simples. Lembre-se, olha, que você quem tem que descontaminar a tua mente para reinar. É você. Por que eu individualizo? Porque a graça é individual. Aqui eu não posso representar minha família, aqui é individual. Aí você não pode representar a tua família, é individual. Quem tem que descontaminar a tua mente é você. Entendeu? Os teus familiares, cada um de per si, tem que descontaminar suas próprias mentes. Contaminar a tua mente foi um trabalho que demandou de muitos e de muita gente, de muitos acontecimentos, de muitas situações, de muitas pessoas. Tudo isso junto contaminou a tua mente. Descontaminar a tua mente é diferente. É um trabalho só teu. Viu como é diferente? Compete só a você. E com isso eu encerro o nosso programa de hoje, a nossa ministração de hoje. Eu falei que talvez você já tenha sido descontaminado a tua mente numa área e ali você já esteja reinando naquela área. E talvez você não tenha ainda sido descontaminado na tua mente em uma determinada área. Então, nessa determinada área, o teu reinado está sendo ofendido. Você não está reinando plenamente ali. Né? Por exemplo, talvez você já tenha descontaminado tua mente no tocante à tua identidade original. Eu sou um espírito vestido por um corpo de carne. Talvez você já tenha descontaminado tua mente em relação ao tema 2 sementes. Eu sou da semente de Abel. Eu sou vaso de misericórdia. Bacana. Talvez você já tenha descontaminado tua mente no tocante ao entendimento de que o diabo não existe mais. E sobre este assunto você já esteja reinando em vida. Talvez você já tenha descontaminado tua mente no tocante, por exemplo, a um assunto de que você está completo em Cristo Jesus, conduzido em triunfo. E aí você está reinando em vida em relação a esse assunto. Mas e em relação à prosperidade? Quero tocar 1 minuto nesse assunto. Será que você já descontaminou a tua mente? Porque contaminaram a tua mente para você não semear. Como foi que contaminaram a tua mente para você não semear? E se você não semear, você sabe que você não colhe. Aquele que planta, colhe. Aquele que semeia, aquele que planta, né, ele vai colher. Se você semear em escassez, diz o apóstolo Paulo, colherá em escassez, colherá pouquinho. Se você semear em abundância, colherá em abundância. Você até sabe disso. A pessoa às vezes sabe disso. Mas ela não colocou isso em ação ainda. Por quê? Porque está com a mente contaminada. Porque alguém defraudou o teu dinheiro. E isso contaminou a tua mente. Alguém não respeitou a tua oferta. E isso contaminou a tua mente. Alguém tratou a tua semente, o teu dízimo, a tua oferta, como você queira entender, da maneira que acusaram na reportagem na televisão. E isso foi, pouco a pouco, contaminando a tua mente. Aí você chega diante de uma ministração poderosa como essa, que vem do terceiro céu, não é dessa terra aqui, que esse é o meu chamado, ministrar essa palavra para você, mas essa palavra é uma palavra revelada. Eu tenho certeza que o que eu te disse há pouco,
Ninguém nunca te explicou dessa maneira, com tanto conhecimento, e eu te digo que não é meu, a minha suficiência não é minha, vem de Deus. E aí, você se alimenta dessa palavra, mas na hora de plantar a tua semente aqui, para que esta palavra corra, você se fecha. E você tem o direito de se fechar e de não contribuir. Claro que tem o direito. Porém, você aí não tem o direito de colher, me entende? Então você, nesta área da prosperidade, você não vai reinar. Isso não é uma ameaça. Isso é simples como cristalino, como água limpa. Aquele que planta, colhe. Mas há pessoas que não plantam porque têm suas mentes contaminadas em relação a este assunto. E essa é a pergunta que eu queria te deixar aí. Levou muito tempo para contaminar a tua mente em relação a essa área da prosperidade. Talvez você não reine em vida nessa área, porque está com a mente contaminada, a mentezinha está contaminada. Vamos esperar e vamos ter paciência. Mas eu vou te perguntar, porque eu disse que deixaria a pergunta para você. Até quando você vai permitir que tua mente esteja contaminada para não prosperar? Lembre-se que na semana passada eu falei uma expressão bíblica tão tremenda, né? Que está lá atrás nos Provérbios. Guarde a tua mente sobre tudo na vida, porque dela procede as saídas para todas as aflições. Então, a saída para a prosperidade na tua vida está na tua mente. Descontamine, abençoado. Semeie. Eu vou ficar por aqui, né? Eu quero agradecer aos semeadores, porque os semeadores é que me permitem seguir aqui, ministrando uma palavra tão poderosa para o mundo inteiro através da internet atualmente, né? Vou deixar aí um pouquinho na tela, vamos apresentar os nossos códigos Pix. Se você já descontaminou tua mente e deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, aí estão os nossos códigos Pix. O primeiro deles se refere à nossa conta na Caixa Econômica Federal, 21 99 104 8388. Esse é o Pix da Caixa Econômica Federal. O Pix para o Banco Itaú é margaritalon, com N de navio, margaritalon, margaritalon77, @gmail.com. Esse é o código Pix da nossa conta no Banco Itaú. Pode tirar, André. E eu declaro suficiência, abundância sobrenatural na tua vida. Hoje é dia 12 de setembro e eu declaro que tudo que você plantou em agosto, você colhe agora em setembro, em todas as áreas da tua vida. Na área da saúde, na área sentimental, na área material também, claro. E eu declaro que você continue plantando, porque você aí garante a colheita para os próximos dias. E assim eu termino o programa de hoje. Terça-feira eu volto com o programa Café e Palavra às 17 horas. Né? Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, mas julgue teu dia por aquilo que você plantou, porque quem planta hoje garante a colheita do amanhã. Vou ficar por aqui, tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.